Até ser Cristo formado em vós, por Cláudio Calovi Pereira. Quarta parte. Aprendendo com Cristo. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Assim encontramos em João, capítulo 1, versículo 38 ao 39. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Encontramos isto em Mateus, capítulo 11, versículo 29, a primeira parte. E ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 20, lemos: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. No capítulo 1 do Evangelho de João, lemos sobre 2 episódios em que João Batista aponta para Cristo e diz algo a seu respeito. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Encontramos isto no verso 29. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, nos versos 35 e 36. João, o profeta, que é a voz que clama no deserto e veio preparar o caminho do Senhor, tem seus discípulos, mas ele sabe que não está formando discípulos para si, ele está formando discípulos para o Senhor, e agora importa que os seus discípulos olhem para ele e o sigam. Precisamos aprender a ver Cristo, e João apontou para ele. E quando João diz pela segunda vez, eis o Cordeiro de Deus, quase que é movido por um desejo de dizer, vão a ele. E naquele momento, 2 de seus discípulos atendem ao apelo de João e o seguem. E esses 2 discípulos seguem o Senhor. Um era André e o outro pode ter sido João. Eu imagino que eles não sabiam nem o que dizer. Eles só foram atrás pensando, este é o Cordeiro de Deus, será que é o Messias, o Redentor de Israel? E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Isto lemos no versículo 38. Eles ficaram sem palavras e perguntaram, Rabi, onde assistes? Como que dizendo, nós só queremos estar contigo, queremos te ver. E Jesus respondeu, vinde e vede. E depois daqueles momentos em que ficaram com ele, André achou seu irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, e o levou a Jesus. Nos versículos 41 e 42 encontramos. Provavelmente João fez a mesma coisa com seu irmão Tiago. Quando nascemos de novo, entramos na escola de Cristo. Vamos aprender a Cristo, aprender dele, e a primeira coisa a aprender é que precisamos vê-lo. Vinde e vede. Esse é o chamamento para a escola de Cristo. O professor é o Espírito Santo e o quadro negro que ele usa é a pessoa do Senhor Jesus. E a partir do momento em que entramos na escola de Cristo, o Espírito Santo vai preparar as nossas circunstâncias de vida. Todo o nosso ambiente e todo o nosso contexto será organizado de forma que sejamos conduzidos experimentalmente para conhecer o Senhor. Por um lado, a revelação de Cristo vai nos ser dada, e nós conhecemos essa pessoa nas Escrituras. Por outro lado, vamos ingressar em um conjunto de experiências nas quais vamos aprender a Cristo, nas quais vamos ser levados a conhecer a nós mesmos, sermos levados ao limite de nós mesmos, até mesmo ao desespero, para que o conheçamos, para poder conhecê-lo de verdade, não como uma doutrina, mas na experiência. Essa é a escola de Cristo, na qual já estamos e na qual precisamos avançar. Precisamos conhecer o Senhor de uma forma que não seja apenas como aquele que nos provê todas as coisas.
Sim, nele temos salvação, temos o perdão dos pecados, temos justificação, temos conciliação, temos santificação, temos vitória. Nele temos tudo. E como é importante que o conheçamos nesses aspectos. Mas não é só isso. Tendo em vista que o propósito prioritário do Espírito Santo é formar Cristo em nós, precisamos conhecê-lo no seu caráter, na sua pessoa, quem ele é. Observemos então acerca de quem era Jesus. Jesus jamais assumiu algum cargo de importância e nunca procurou afirmar-se ou ser reconhecido pelos outros. Ele nunca teve um título, nunca buscou uma posição. Ele cresceu como um carpinteiro e a sua aprovação por Deus no seu batismo ocorreu sem que alguém percebesse, sem divulgação, secretamente. Vemos o propósito da criação se cumprir nele. Ele é o homem de Gênesis 1, é a imagem e semelhança de Deus. Seu caráter mostra perfeição e equilíbrio. Ele não tem nada em excesso nem em falta. Não há carência alguma e também não há defeito. Não há no Senhor qualquer exagero ou demasia. Suas palavras são sempre adequadas à ocasião. Quando energia é necessária, vem energia na medida certa. Quando graça e compaixão são necessárias, vem na medida certa. Ao contrário de nós, a personalidade do Senhor não tinha pontos especiais de destaque. Por quê? Porque tudo estava em equilíbrio e perfeição. Normalmente destacamos-nos por alguma característica, porque ela representa algo mais forte que temos em contraste com nossas fraquezas. Assim somos nós, mas o Senhor não é assim. Ele é perfeito, equilibrado. Jesus nunca teve de corrigir ou retirar algo que tenha dito. Ele jamais voltou atrás em qualquer coisa que afirmou. E isso é um contraste muito grande conosco, pois constantemente temos de nos corrigir. O Senhor Jesus nunca fez um elogio gratuito para agradar a outros, nem deixou de reconhecer o mérito quando ele existia. Ele nunca precisou se desculpar, pois jamais fez algo que necessitasse de perdão. A nossa grandeza como seres humanos é nos arrepender, é pedir perdão pelos nossos erros. E o Senhor Jesus nunca precisou fazer isso. Ele nunca buscou conselho de pessoas para suas ações, porque sempre sabia o que fazer, por causa da comunhão que tinha com o Pai. Também não se preocupava em dar explicações sobre o que fazia, nem se preocupava com a opinião que outros tinham sobre ele. Nunca pediu orações e nunca aceitou orações por ele mesmo, pois a sua comunhão incessante com o Pai era suficiente. O tema da sua conversação era sobre o reino. Esse era o seu assunto constante. O caráter do nosso Senhor Jesus mistura dependência e independência. Ele aparenta aos outros ser muito independente, muito consciente do que tem de fazer, onde deve ir. Ele não tem dúvidas, ele não vacila jamais. Mas vemos que tinha uma intensa dependência do Pai. Então, por um lado, ele é independente externamente, mas por outro lado tem uma grande independência interior da sua comunhão com o Pai. É dessa comunhão que vem a sua aparente independência e autonomia. A sua comunhão com o Pai era o princípio que governava a sua vida. O ensino de Jesus não era dele. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, que encontramos em João capítulo 7, versículo 16. Ele não ensinava por si próprio. Aquilo que ele falava vinha do Pai. A vida humana do Senhor Jesus era governada por sua comunhão com o Pai. Jesus sempre demonstrou grande familiaridade com as Escrituras. Ele citou vários livros do Antigo Testamento durante seu ministério. Ele constantemente dizia: está escrito. Na tentação, não somente disse isso, mas também está escrito. Por isso precisamos conhecer as Escrituras,
Precisamos não só saber dizer está escrito, como também está escrito, ou seja, comparar Escritura com Escritura. O argumento do Senhor Jesus era fundamentado na Palavra de Deus. Essas são algumas considerações para entender quem era essa pessoa. Talvez sejam muito superficiais, mas elas nos mostram quem é Jesus e como ele é diferente de nós. E o caminho para aprendermos a Cristo é: vinde e vede. Por isso a nossa atitude deve ser a mesma daqueles discípulos de João Batista. Devemos atender à convocação do Espírito Santo, que hoje nos aponta para o Cordeiro de Deus. Devemos nos achegar a Ele para vê-lo na sua formosura, no seu caráter santo. Consideremos agora acerca de caminhando com Deus. Para que Cristo seja formado em nós, temos de seguir o que Paulo aponta em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E como podemos andar com Ele? Em Romanos capítulo 5, há uma expressão muito preciosa que Paulo usa ao falar da justificação. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Assim encontramos nos versículos 6 ao 11. A reconciliação fala de um aspecto da obra da justificação, que é muito importante. Éramos inimigos de Deus na nossa condição pecaminosa. Estávamos debaixo da sua ira, estávamos em inimizade ativa em relação a Deus. Porém, ao sermos justificados pelo sangue de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos, mas somos amigos de Deus. Quando fala de justificação, a palavra de Deus enfatiza o aspecto judicial. Os nossos pecados são atestado de que devemos ser condenados aos olhos de Deus. Mas quando a obra de justificação é efetuada na cruz do Calvário por nós, o preço da nossa redenção é pago. Os nossos pecados são perdoados, são apagados para sempre. Esse é o aspecto judicial. Porém, reconciliação fala de amizade, e isso é algo muito especial. Deus deseja ter amigos. Ele nos deseja como seus amigos. Deus removeu o pecado da nossa vida, porque deseja se achegar a nós. Na antiga aliança, o Deus santo e justo desejava habitar no meio do seu povo. Mas este era composto de pecadores, de transgressores, e Deus não podia se achegar a ele. Se não havia propiciação para os pecados e Deus se achegasse ao povo, este seria consumido. Por isso ele se manifestava em cima do monte a Moisés. Então vem a maravilhosa revelação do tabernáculo das leis levíticas, dos sacrifícios. Quando o tabernáculo foi construído e os sacrifícios podiam ser oferecidos, Deus já não estava mais em cima do monte, se manifestando de forma aterrorizante, mas passou a habitar no meio do seu povo. E nós sabemos que isso é um tipo de Cristo. As leis levíticas, os sacrifícios, o tabernáculo, tudo fala de Cristo. Deus deseja estar conosco. Ele deseja um relacionamento maduro conosco. No início da criação, Deus ia ao jardim para ter comunhão com o homem. Que evidência mais clara do desejo de Deus
por ter comunhão conosco, por amizade conosco, por um relacionamento vivo conosco. Na Bíblia, há 3 personagens que mostram esse desejo de Deus de ter comunhão conosco. O primeiro está em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus encontrou em Enoque um companheiro. Certamente não foi Deus que veio acompanhar Enoque na sua própria vida, mas foi Enoque que de alguma forma se identificou com Deus e com o seu andar. Então começaram a caminhar juntos. Que maravilha que a vida de uma pessoa seja resumida nisto. Andou Enoque com Deus. Enoque passou a andar com Deus, a fazer companhia a Deus, era seu companheiro. E sabemos que esse companheiro era Cristo manifestado antes da sua encarnação. E chegou um momento que Deus disse para Enoque: Enoque, está bom assim, não é? Mas vem para cá, vamos ficar juntos definitivamente. E Deus o tomou para si. Ele o arrebatou. A vida de Enoque nos mostra como precisamos andar com nosso Senhor. O segundo está em Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 18. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Abraão é o único personagem na Bíblia que é chamado de amigo de Deus, como encontramos em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, também em Isaías, capítulo 41, versículo 8. Se a Bíblia diz isso, é porque ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus. E quando Deus tem um amigo, ele começa a abrir seu coração, a revelar o que está fazendo e o que quer fazer. Ele encontra em nós amigos com quem possa compartilhar o que tem no coração. O Senhor compartilhou o destino de Sodoma e Gomorra com Abraão. E este começa a conversar com Deus, como lemos em Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 33. Abraão sabe que Ló e sua família estão lá. Então ele negocia com Deus. Sabemos que Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló foi salvo com suas 2 filhas. E aqui vemos a natureza do nosso relacionamento com Deus. Somos chamados para um relacionamento com Deus, para que negociemos em torno do seu propósito. Ele vai nos revelar os seus intentos e deseja que venhamos a interagir com Ele, que venhamos a conhecer esses interesses e trabalhar com eles diante dele. Deus deseja que estejamos engajados com os seus negócios. Esse é o chamamento da amizade com Deus. O terceiro personagem está em Êxodo capítulo 33, versículos 7 ao 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo.
Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Aqui vemos o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Ele falava face a face com Deus, como qualquer fala a seu amigo. Moisés tinha um relacionamento com Deus muito interessante. Várias vezes vemos que eles interagem de forma muito curiosa, como no incidente do bezerro de ouro, que lemos em Êxodo capítulo 32, versículos 7 ao 14. Deus interage com Moisés em termos da humanidade dele, porque é isso que ele deseja fazer conosco. Deus deseja se achegar a nós e humanamente nos levar a um relacionamento com ele em relação aos seus propósitos. É isso que vemos na vida de Moisés. O Senhor nos chama para um relacionamento vivo com ele e quer nos mostrar os seus propósitos. Quer que negociemos com ele, quer que sejamos conhecedores das suas promessas, dos seus propósitos e reivindiquemos aquilo que cremos que ele tem para nós. Esse é o caminho de Deus, a amizade que ele quer ter conosco. Quando entramos nesse relacionamento com o Senhor, achegamos-nos à luz, e ela, por um lado, revela a maravilhosa beleza do nosso Senhor, mas, por outro lado, revela a nossa condição miserável. A única maneira de nos conhecermos é nos achegarmos ao Senhor. Não existe verdadeira humildade se não nos achegarmos ao Senhor, porque vemos quem Ele é e quem nós somos. Na vida terrena do nosso Senhor, há vários casos em que essa proximidade ocasionou um choque, uma crise, como no episódio em que ele, aos 12 anos, ficou desaparecido por 3 dias. Podemos imaginar o desespero dos seus pais. Eles sabiam quem ele era, mas mesmo assim ficaram aflitos. Quando o encontraram, ele disse: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?" Assim encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 49. Frequentemente o Senhor irá nos colocar em situações como essa, e nós ficaremos desesperados. Parece que Ele não está conosco, mas Ele quer nos ensinar algo. E quando buscamos a Cristo, quando nos achegamos a Ele, nós o vemos como a suficiência para cada situação. A maneira como o Senhor se comporta nas situações é diferente daquela que imaginamos. Se nos deparamos com uma enfermidade, dizemos: "O Senhor tem de curar." Diante de uma necessidade, dizemos: "O Senhor tem de suprir." Se enfrentamos um problema, dizemos: "O Senhor tem de resolver." Mas Ele sempre cria situações para que sejamos quebrados em nosso proceder e entendamos como é a vida de Cristo que está em nós. Essa vida é outra, é diferente, distinta. Precisamos aprender a Cristo, e essa é a escola de Cristo. A vida das pessoas que circulam ao redor do Senhor é cheia dessas situações. Estamos preparados para um relacionamento com o Senhor dessa forma? Vamos ser surpreendidos em muitas situações. Se não formos surpreendidos, se não encontrarmos esse tipo de resultado, é porque há algo errado. Se está tudo muito certo, se está tudo muito normal, é porque não estamos crescendo na escola de Cristo. Porque para que Ele seja formado em nós, existem dores. Precisamos passar por esse processo e entender as circunstâncias que o Espírito Santo organiza. Não podemos fugir dessas situações, mas perguntar: "Senhor, como posso conhecer a Tua pessoa nessa situação? Como posso conhecer a minha família nesse problema? Como posso Te conhecer em relação às minhas finanças nesse problema? Como posso Te conhecer nessa situação da igreja atual?" Então essa vida vai nos ser suprida e vamos poder cooperar, aprender a Cristo. O nosso Senhor é maravilhoso. Manoá,
pai de Sansão, quando recebeu a revelação de que viria a ser pai, perguntou pelo nome do anjo do Senhor. Mais uma vez, foi o Senhor Jesus que apareceu ali e respondeu: Por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. Encontramos em Juízes, capítulo 13, versículo 18. Nosso Senhor é maravilhoso. Ele é incomparável. Como precisamos contemplá-lo, andar com Ele. Andando na sua companhia, vamos não só contemplar a maravilha do seu ser, como também ser confrontados com nós mesmos. Vamos descobrir a vergonha da nossa vida natural. Mas que alegria! Porque quando vemos a sua vida maravilhosa, a nossa vergonha se torna menos importante, pois o nosso desejo é que Ele viva em nós. Quão maravilhoso é que Ele não apenas nos mostre a si mesmo e nos humilha, mas mostra que já proveu a vida para vivermos. Como precisamos caminhar com Ele. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Assim lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É contemplando a glória do Senhor que somos transformados. Precisamos vê-lo, contemplá-lo na sua beleza. Em Cantares, há algo muito precioso. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguível entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como corvo. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo? Assim lemos em Cantares, capítulo 5, versículos 9 ao 11, também o versículo 16 e o capítulo 6, versículo 1. Quando andamos com o Senhor e buscamos a sua face, quando contemplamos a sua beleza, percebemos quão belo Ele é, quão amado. Isso é uma figura mostrando a beleza moral e espiritual do nosso Senhor. Não há nada que não seja formoso do nosso Senhor. Que o Senhor desperte o nosso coração, que Ele nos abra os olhos para ver a sua beleza. O propósito de Deus é que Ele seja formado em nós, que seu caráter seja manifestado em nós. E quando Ele se manifesta na casa de Deus, contamina os demais, e eles querem saber onde está o nosso amado para estarem com Ele também. Que gastemos tempo diante dEle, contemplando o seu grandioso amor, para que Ele se manifeste em nossa vida e a casa de Deus, a igreja, seja cheia do seu testemunho. Que sejamos aqueles que se enchem do Senhor, de forma que Ele nos quebre, e o que saia de nós seja o perfume precioso, que dá testemunho da beleza de Cristo e sobe até a presença do Pai, como aroma suave, que satisfaz seu coração. Que o Senhor nos conduza e nos desperte para Ele mesmo, de modo que Cristo seja formado em nós. Amém.